Bom dia, pessoas, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ajeitar essa bagunça aqui do meu café da manhã, pra gente começar a nossa live. Olá, olá, pessoal, animados? Hoje nós vamos falar sobre um princípio. Bom dia, bom dia, bom dia, Silmara, bom dia quem tá entrando. Vamos falar de um princípio hermético da polaridade. Mas que diacho é isso, dona Cláudia? Vamos lá, né? A tia vai explicar para vocês o que eu entendo dessa polaridade e por que fez sentido para mim, em que sentido, tá? Então, deixa eu virar aqui. Gente, a vida aqui tá fácil, tá moleza. Que a gente é o que a gente decreta, o que a gente fala a maior parte do tempo, né? Ai, a vida não é fácil, a vida não é um bolinho, a vida não é um morango. Meu, crença braba para desequilibrar a vida. Então, vamos falar que a vida é fácil, até a hora que ela vire uma coisa fácil. Então, vamos lá? Vou começar direto ao ponto com vocês. O que diz o princípio da polaridade? Eu vou ler porque o diacho é grande, tá? Ele é maior do que os outros, então eu preciso ler. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Presta atenção. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Gente, essa quarta lei do hermetismo, ela é de pirar o cabeção. Então, papel e caneta aí, porque o negócio vai ser quente hoje, o dia promete. Ainda bem que o meu dia já começou meio quente, né? Deixa eu falar pra vocês, quando ele tá falando pra gente que o igual e o desigual é a mesma coisa, a gente tá falando assim, o que é a treva? Não é a ausência da luz? Se você olha e fala luz e escuridão, então elas são a mesma coisa, Clau? Exatamente. Elas são a mesma coisa, por mais maluco e louco que isso possa parecer. Se a gente está dizendo que luz e treva é a mesma coisa, então escassez e abundância é a mesma coisa? É. E aí você vai falar, lógico que não é, porque quando eu tô com abundância, eu tenho muitas coisas. E quando eu não tenho abundância, quando eu tenho escassez, eu não tenho nada. Então significa que são coisas diferentes. E não é. Essa lei, gente, ela resolve um monte de coisa na nossa vida. Mas um monte de coisa mesmo. Eu comecei a entender ela quando eu pensei no princípio da gratidão e da ingratidão. Eu escutei isso, inclusive, da Elaine Orives, num podcast que ela fez, e eu achei a sacada, quando ela colocou no termo gratidão. Eu já tinha estudado as leis, eu já tinha entendido essas leis, das polaridades, de como tudo isso funcionava dentro de mim, mas eu não tinha olhado sobre o lado gratidão e ingratidão. É a mesma coisa. Se essa lei das polaridades diz pra gente que o igual e o desigual são a mesma coisa... Bom dia, Jaque! Vamos lá! Você e seu caderninho na mão. Vamos começar bem, a gente está bem no início, tá? Estamos falando do princípio da polaridade. Então a gente está entendendo que o escuro e o claro é a mesma coisa. O bom e o mal é a mesma coisa. A escassez e a abundância, a mesma coisa. Gratidão e ingratidão, a mesma coisa. E aonde que isso tem esse desencontro? Aonde que eles se separam tanto que parecem coisas diferentes? Acontece que a gente aprende a enxergar o mundo no 3D. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente está vivendo um mundo 3D, altura, largura e comprimento. Então, aonde a minha percepção, aonde a minha mente alcança? Esse espaço aqui. Então, eu vejo assim, eu vejo assim e eu vejo assim. Eu só tenho a capacidade de enxergar desse jeito. Então, a lei da polaridade, ela fica muito louca. Ela fica muito extrema para nossa mente 3D.
Então você precisa expandir a sua mente um pouquinho para compreender. Vou explicar o que eu entendi desse negócio da gratidão e ingratidão. Quando a gente está reclamando das coisas que estão acontecendo na nossa vida, quando a gente está reclamando das pessoas que estão na nossa vida, a gente está vibrando em que polaridade? Da gratidão ou da ingratidão? Aí você vai falar, ai Cláudia, mas a pessoa é uma pereba dos infernos, vou falar bem dela? Não está, a gente não está tratando sobre isso. A gente só está olhando os fatos como eles são. Quem já está aqui comigo mais tempo já sabe que a gente está falando para conte os fatos. Você está diante de um juiz e está dizendo assim, atenha-se aos fatos. O juiz chega para o advogado e fala, atenha-se aos fatos, conte para mim os fatos. E a gente coloca muita emoção, muito peso nas coisas e aí a gente não consegue enxergar, porque nossa mente está vendo, né, a altura, a largura e comprimento. Nós estamos realmente olhando o mundo com a nossa mente 3D. O que eu quero que vocês comecem a olhar é expandir um pouquinho essa mentalidade de pensar assim, existem coisas que são maiores do que eu consigo compreender. Se você não se esvaziar do que você sabe, do que você conhece, não dá para entrar novo conhecimento. Se lá atrás a galera que falava que o mundo era plano não tivesse se abrido para novas possibilidades, para novas interpretações de mundo, a gente estava até hoje acreditando que o mar tinha um fim, que ia acabar e todo mundo ia cair. Então a gente precisa esvaziar aquilo que a gente sabe para poder entrar algum conhecimento novo, ok? Então esse conhecimento das polaridades, ele entra neste ponto. Porque quando você pensa, se Deus é o todo, né? Eu acredito que Deus foi o criador de tudo que há, não tem nada fora de Deus. O mal existe então por causa de quem? Por causa de Deus. Mas Deus é mal, Cláudio? Não. Deus não consegue nem enxergar o bem ou o mal porque Ele criou a polaridade, o bom e o ruim, o claro e o escuro, a falta e a abundância. Ele criou tudo. Não tem nada fora do todo, porque se tiver alguma coisa fora do todo, ele não é o todo. É maluco? É difícil? Tá dando para acompanhar? Eu sei que essa lei, gente, quando ela entrou em mim, deu uma bagunçada aqui dentro e eu levei um tempo para falar, meu, não tem sentido. Os paradoxos ficaram pulando dentro da minha cabeça e eu tive que repensar vários dos meus paradigmas. As minhas paredinhas que mantêm a minha casinha construída. E eu tive que quebrar isso, senão eu não ia entender. Então a gente está falando que se você entende que tudo que está acontecendo na sua vida, na igreja já fala, na Bíblia já fala, a tudo dai graças, é nesse ponto que a gente está chegando. Você teria que ser grato por tudo. Às vezes o perebinha do inferno, que chegou na sua vida para tumultuar ela, ele é o seu tsunami, ele é o seu vulcão explodindo para transformar e ampliar o seu mundo. Se lá atrás eu não tivesse enfrentado a perebinha dos infernos dentro da empresa que eu trabalhava, eu teria saído dela? Não, eu teria continuado lá mesmo não estando mais satisfeita com a forma como as coisas estavam acontecendo. Se a perebinha do inferno não tivesse praticado assédio moral comigo, eu teria saído de lá? Não, provavelmente eu continuaria vivendo aquela vidinha. Mas por que tudo aquilo aconteceu e aí eu amaldiçoei o que aconteceu comigo? Que coisa horrível, que horror, e a vida foi caindo mais. A vida foi piorando um pouco mais. Porque eu não conseguia olhar para a minha vida com gratidão. Mesmo pela perebinha do inferno, porque ela aconteceu para que eu aprendesse alguma coisa. O que eu teria que aprender com aquilo? O que eu teria que olhar? Eu teria que olhar que eu estava no caminho de um burnout, no caminho de ter pifado a mente de vez, no esgotamento total. E quando você chega nesse esgotamento total, e eu vi pessoas chegando neste ponto, a coisinha mais leve que eu vi acontecer foi o AVC. Moleza. O cara passou por um AVC, teve um negocinho lá, tal, ficou meio tortinho na cama, foi coisinha boa, foi lindo.
Foi maravilhoso. Em compensação, eu presenciei duas situações que eu vou falar, foi pra mim as mais graves e eu não aprendi com essas situações. Porque eu sou pior que os macaquinhos. Os macaquinhos aprendem com os outros, eu não. Eu tinha que sentir na pele, tinha que doer. Se não doesse em mim, eu não estava aprendendo. Então, o que aconteceu? Um deles foi um amigo do meu pai, que eu já falei aqui em live também para vocês, já falei em aula com os meus alunos, que ele simplesmente acordou um dia mexendo só os olhos. Você imagina você um dia não conseguir falar e se mexer do pescoço para baixo? Nem o pescoço para baixo, tá? Da cabeça, porque ele só mexia os olhos. E aí ele foi em vários especialistas, ele foi para fora do Brasil, ele foi tratado em várias coisas e ninguém descobria nada físico nele. Até que o médico chegou e falou: o senhor teve estresse, o senhor tem que parar tudo essa sua vida do jeito que é. Ele tinha várias lojas, ele tinha vários negócios, ele era altamente estressado. Ele era altamente desconfiado. O pessoal que trabalhava com ele, eu imagino o nível de toxicidade do ambiente de trabalho que meu pai passou, porque esse homem ele era do tipo que meu pai era gerente dele numa loja. Ele vinha, passava de carro, olhava o que estava acontecendo na loja, ia sorrateiramente, roubava alguma coisa da própria loja, escondia no carro e entrava lá e falava: eu quero contagem desse item. E aí ele descobria a falta desse negócio para dizer que ninguém estava olhando a loja dele. Então, assim, era um grau de toxicidade que era o mínimo que podia acontecer com um cara desse. Vocês concordam que o universo é bom o tempo todo? Ele tinha que ensinar para o cara que um dia, talvez, ele ia ficar em cima de uma cama, olhando só com os olhos, tendo que confiar que alguém fosse cuidar dele de verdade. Confiar que o universo ia ser bom e generoso para cuidar dele de verdade. Eu sei que depois de um tempo de muito tratamento, alguns bons anos depois, eu acabei visitando ele na ilha dele. Ele tem uma ilha e ele estava morando na ilha, vivendo de pé descalço, vivendo uma vida muito mais tranquila, muito menos estressada. Ele vendeu praticamente todos os negócios dele para poder viver, se ele quisesse viver. Então, quantas vezes acontece um desastre na sua vida, tá te dizendo alguma coisa e você precisa ser um aluno muito bom, muito atento para aprender rápido. O problema é que a gente é um aluno muito indisciplinado. Eu sou totalmente indisciplinada. Eu não procurava o que eu tenho que aprender com essa situação. Rápido! Aprende rápido para passar. Então, quando eu vivo esse momento das polaridades, onde eu vivo a escassez, por exemplo, a falência do meu casamento, viver sem nenhum centavo, nenhum puto no bolso, eu não tinha nada, eu tinha uma criança para criar. Quando eu comecei a viver tudo isso, gente, eu tinha que aprender alguma coisa. O que eu tinha que aprender naquele momento? Que eu tinha força, que eu tinha capacidade, que eu tinha condição de reconstruir toda a minha vida. Que eu tinha total condição de me tornar grande de verdade. Eu teria condição de comandar uma indústria, eu teria condição de ter mais de 300 pessoas, eu teria condição de dirigir 3 turnos rodando 24 horas, eu teria condição de ser essa mulher. E eu fui. Só que lá atrás, se eu tivesse vivendo a dependência com meu marido, etc., sendo sustentada, eu teria condição de ter criado tudo isso? Não. Então, quando a perebinha do inferno começou a praticar assédio moral e eu já não aguentava mais sair babando, o que aquele momento muito ruim trouxe de oportunidade? Foi dentro deste momento muito ruim que eu conheci o coaching. Foi nesse momento que eu estava afundando de todos os lados, que eu não estava respirando, foi quando eu descobri esse dom de curar pessoas que eu tenho. Esse dom de, quando eu faço um atendimento, eu mostrar ângulos da vida de uma pessoa que ela não tem condição de ver, porque ela também está vivendo o nevoeiro que eu vivi. O barulho mental é tão grande que você não tem condição de escutar, de ver o que está acontecendo na sua vida. E uma pessoa de fora, no meu caso, treinada para isso, vai ter condição de te ajudar, vai te guiar para fora desse nevoeiro mental.
Eu teria essa oportunidade se eu tivesse muito bem sucedida dentro da minha carreira de executiva ficando estressada? Não. Poderia ter caído na mesma situação, na mesma armadilha, né, de estresse que o amigo do meu pai passou? Talvez. E poderia ter sido o que aconteceu com o comprador de uma empresa coligada a uma construtora que eu trabalhei. Estávamos nós trabalhando no escritório, aqueles dias normais, típicos que eu vou falar, a construtora trabalha para um caramba. Eles trabalham realmente igual gente grande, porque a gente punha o pé embaixo e ia até o final do dia. Punha o pé embaixo e não acabava aquilo, sabe? É muita burocracia, é brabo. E trabalha com vários níveis de pessoas, desde o servente de pedreiro até o engenheiro que acha que é, de repente, a estrela popstar do momento. De tudo, você possa imaginar, de tudo. Mas, o que eu vi naquele lugar? Que estávamos trabalhando num dia normal, quando de repente tocam pra gente dessa incorporadora e eles falam assim, olha gente, a gente vai ter que... Vocês não estão tendo resposta aqui porque o fulano acabou de morrer. Gente, como assim o fulano acabou de morrer? Ele estava falando com a gente até agora, assim, porque tinha muita ligação entre as duas empresas. Ele morreu e a gente agora tá aqui com tumulto, com ambulância, com tudo, então a gente vai interromper um pouco aqui a comunicação e então vocês não vão conseguir falar com a gente agora, então dá um tempinho. Aí depois a gente foi atrás da história, o cara era um comprador dessa construtora e ele simplesmente caiu morto, fulminado, em cima da mesa dele de trabalho. Não deve ter jeito bom de morrer, mas esse é o mais estúpido que eu já vi na minha vida. Você morrer de estresse em cima do seu trabalho, não junto com a sua família, não fazendo uma coisa que você ama, não tendo prazer, não tendo saúde, não tendo nada. E isso é uma das consequências de você viver na polaridade errada. Você viver numa polaridade que está te levando sempre para um ponto mais negativo. O negativo e o positivo é só uma métrica. É a mesma coisa, né? Não são uma métrica numérica? O 0 e o -1, o 0 e o 1 é uma régua. Isso que significa polaridade. E aí, volta para mim. Gratidão. Por que o danado da gratidão entrou nessa história? Porque quando eu escutei a explicação da Elaine, ela falava disso. Ela falou, quando eu percebi que quando eu não estava sendo grata, eu estava sendo ingrata, a chave virou. E esse momento fez um tum assim na minha cabeça e eu falei, gente, quantas vezes eu sou ingrata por dia? Milhares de vezes. Todas as vezes que eu tô com foco naquilo que eu não tenho, que eu não consegui, que eu não conquistei, eu tô com foco na escassez. Logo, aonde eu estou vibrando, por lei da vibração, a gente viu ontem a lei da vibração, não viu? Você tá vibrando em que lugar? Na escassez. Então, como que você vai trazer abundância se o seu lado tá aqui? E amanhã a gente vai falar da lei do ritmo, vocês vão entender um pouco mais como que isso está funcionando. Novamente, quem trabalha contra a lei é punido, paga multa. E se você hoje não consegue ser grato pelas coisas que você talvez não entenda, mas que podem ser a sua grande bênção, é por isso que sua vida está desandando. A minha estava assim. Em muitos momentos a minha acontece isso. E eu tenho que me vigiar, subir um pouco para o meu camarote e ver aonde eu estou com a minha vibração. Minha vibração está lá embaixo ou minha vibração está lá em cima? Eu estou vibrando na escassez, na ingratidão ou estou vibrando na gratidão? Nossa, será que vai salvar esse vídeo? Eu estou na dúvida. Porque deu essa pausa, eu não sei se caiu em geral, mas... vamos ver o que vai ficar depois da aula gravada aqui. Que isso é uma aula, né? Deu para compreender isso, gente? Me deixa saber. E se não caiu para vocês, se tá tudo certinho pra gente continuar.
Eu quero dar mais alguns exemplos meus de quando a gente está vibrando no lugar errado. E tem mais uma lei que a gente vai falar depois também, que é a lei do gênero. Deixa eu ver uma coisa. A próxima é a lei do ritmo, que a gente vai falar. E depois a gente tem também a lei do gênero. Quando você entender a lei do gênero, você vai compreender que a gente tem as duas coisas dentro da gente. E se a gente tem as duas coisas dentro da gente precisa trabalhar ela com equilíbrio. E você trabalhando com equilíbrio, você tem uma vida alinhada. Você está aprendendo com a dor do luto. Quanto tempo já tem o luto, Sil? Quantos anos faz o teu luto? Só para eu entender. Que eu lembro um pouco da tua história, mas não toda. Então, assim, a gente tem que aprender. E uma coisa que é legal desse negócio do luto, deixa aí. Porque se você viver lá no passado, 1 ano e 2 meses, ainda é recente para o luto. Mas isso já aconteceu, isso tá lá. Se você começa a olhar ele, né, esse luto todo, mas o que foi de bonito, o que foi de maravilhoso na vida que vocês tiveram, você foca o teu olhar no polo positivo. Quando a gente olha com dor demais, a gente tá vivendo no polo negativo. Eu sei que você é super positiva e isso é muito bom, porque você tá sempre puxando para vibrar num polo melhor. E aí vibrar no polo da saúde. Porque o que é a doença, gente? Isso que é também uma coisa que eu fiquei pensando. O que é a doença? Que eu sou uma das pessoas, acho que mais saudáveis que eu conheço na vida. Eu nunca penso em doença. Quando teve essa onda do Covid toda, a primeira coisa que eu disse na minha casa, e olha que eu trabalhei todos os dias da Covid. Todos. Eu tinha o restaurante e eu, como era bem essencial, era serviço essencial, que eles consideravam, a gente trabalhou todos os dias, eu, meus funcionários e tudo mais. E aí eu decretei que ninguém ali ia pegar nada, que a gente ia ficar todo mundo bem, todo mundo saudável. E aí quando eu dou uma ordem na minha vida, eu sei que a ordem vai ser cumprida, por uma questão de que eu pus na minha cabeça que eu mando mesmo. E aí foi o que aconteceu. Ninguém da minha equipe, eu tinha uns 3, 4 internos, mais os motoboys, que tava 2, 3 motoboys fora. Ninguém pegou nada. Dentro de casa, ninguém pegou nada, porque a gente falou mesmo, a gente não vai, mesmo lidando com o público, mesmo saindo de casa, mesmo tudo, nós não vamos pegar nada, acabou. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava muito mais exposto que a maioria, porque, né, tinha que atender. Mas simplesmente, lógico, tomando todos os cuidados, sendo muito responsável, mas nós simplesmente decidimos. A gente estava vibrando na polaridade da saúde. Então, dentro do nosso ambiente, e isso sempre foi muito gostoso, eu sempre tive essa característica. Quem trabalha comigo, não importa no que seja, quer seja no coaching, quer seja como dirigindo a empresa tal, o trabalho comigo é divertido. Eu gosto de ambientes onde a gente dá risada, eu gosto de reuniões onde eu me divirta. Então era muito engraçado que tinha reunião que eu ia, e eu acho que isso é tática, tá? De grandes empresas. Eu chegava lá para resolver um problema. Chegava eu, humildezinha, com mais uma pessoa da minha equipe no máximo. E aí quando eu entrava na sala, tinha 50 pessoas na sala de reunião para tratar às vezes de um problema que tinha acontecido. E eu olhava aquilo e falava, gente, para que esse povo todo? No final das contas, eu não sabia quem era o povo todo, eu não sabia o que essas pessoas faziam, elas entravam muda e saíam calada, até porque como só tinha praticamente eu da minha empresa, era eu que falava. Então assim, de verdade, era palco para eu ser aplaudida, porque de verdade eu não entendia. E essa situação toda que eu vejo que eu enfrentava, tinha muito a ver com a forma que eu enxergava as reuniões. No final, saía todo mundo rindo, todo mundo... Podia ser o problema que fosse, tá? Que teve um cara de desenvolvimento que ele me chamou, ele falou, eu preciso que você resolva isso. Eu falei, eu não tenho como resolver isso, porque vai depender de eu mudar um negócio, um molde. Então, eu não tenho como resolver isso. Ele falou, eu vou ser mandado embora se você não fizer nada. Eu falei, eu não. Não vai jogar no meu rabo a culpa do seu problema.
Eu tô tentando achar alguma solução para você, mas eu não sou responsável se o seu produto é grosso e não passa no bico. Que era um negócio meio complicado, porque o produto estava dando muito problema, o produto dele, e o aplicador não extravasava a quantidade. Então teria que mudar, e tinha que mudar o ferramental. Para mudar o ferramental nessa situação, tecnicamente falando, eu tinha que mudar muito o molde, mas mudar muito. Eu tinha que entrar com solda e depois mandar fazer retífica. Era uma coisa meio chata. Aí eu entrei e falei, meu, não tenho solução para esse negócio. Não tenho, e não adianta você ficar me enchendo o saco com isso. Aí, nessa reunião, mas você não consegue pensar em alguma coisa? Porque sempre as pessoas chegam para mim, porque eu sou uma resolvedora de BO mesmo, na lata. O que tá escrito na minha bio é o que eu sou. Falei, deixa eu pensar um pouco. Aí fui para a ferramentaria da minha empresa tal, e olhei, e falei assim, gente, a gente não tinha um molde velho, nananana. Mas é um protótipo, mas não tem muitas cavidades, mas vai ser um negócio... Eu falei, não tem problema. Eu cobro mais, porque é um produto muito específico, eu dou um lead time maior, que seria o prazo de fabricação longo, e eu resolvo o problema dos caras, ele não é mandado embora, né? E a gente continue agradando o cliente, porque o foco é agradar o cliente, é achar soluções milimétricas para o cliente, que essa foi a chamada que eu coloquei para a empresa, ser uma empresa de soluções milimétricas. Eu falei, mais milimétrico do que isso? E aí foi o que a gente fez. A gente olhou para o lado positivo do que a gente podia fazer. Eu vibrei no polo positivo. E aí eu achei a solução, resolvi a questão, fui lá e apresentei o projeto para o cara. Falei, mas você vai pagar tudo, entendeu? Até a mexida que eu vou ter no moto, você vai ter que bancar todos esses projetos. Ele assinou um contrato lá, todo mundo saiu. No final, rindo, o cara tá empregado lá até hoje. Por quê? Porque eu não fiquei vibrando no problema. Muitas vezes a gente não acha a solução dos nossos problemas porque nós estamos vibrando aonde? No problema. Nós estamos com o nosso olhar em resolver o problema. E você não tem que olhar o problema para resolver o problema. Você tem que olhar a solução, polaridade. A solução e a não solução estão na mesma régua. Você precisa começar a enxergar, não 3D, você precisa enxergar a sua vida com um pouquinho mais de amplitude, você precisa começar a esvaziar coisas que você sabe, porque o que você sabe não vai te levar para o próximo nível. O que você sabe, você chega até onde você está. O próximo nível precisa de uma expansão de consciência. E esse termo ele é muito mal interpretado porque as pessoas entram numa onda meio esotérica, meio nada a ver. Não é assim. Para eu me tornar a diretora de uma empresa, eu tive que mudar a cabeça da assistente. Porque a assistente reclamava do chefe, a assistente matava um tempinho no café, a assistente entrava numa fofoca. A diretora da empresa não tinha tempo para isso, não poderia ser essa pessoa. A diretora dessa empresa não poderia estar junto da galera no happy hour. Eu conheço muitos gestores, que por eles quererem ser o legal com a galera deles, eles não conseguem subir de nível. Porque o cara que tá lá em cima, ele sabe que ele precisa enxergar o que o aqui de baixo não consegue enxergar. É louco demais, eu vejo a quantidade de erros que muitos profissionais estão cometendo na vida deles hoje, porque eles não sobem esse degrau. E eles não sobem esse degrau porque existem sérias questões lá atrás de repente, aceitação, reconhecimento. Ele tem algumas questões que ele precisa trabalhar através do quê? Do autoconhecimento. Se ele não sabe os funcionamentos internos, quais os botões apertar nos seus comandos mentais, esse cara não vai subir de nível. Não tem como. E aí, e é por isso que eu falo, o meu grande diferencial de trabalho é que quando eu comecei, a Cláudia lá atrás, ela era só coach. Eu era um coach mesmo. De beirada de campo, sabe? Eu sou o treinador, o Messi tá ali em campo e eu vou treinar o melhor dele. Só que eu entendi que só isso não basta.
Porque só isso, sem você aliar leis universais, o cara estava sendo multado. Você vai viver uma vida completamente desequilibrada. Essa vida desequilibrada faz com que você não tenha uma vida alinhada. O que é uma vida alinhada? Tenta andar com o pneu do seu carro desalinhado para você ver. Você vai ter desgaste, você vai ter talvez uma peça que vai quebrar ali na frente, você vai ter mais gasto, o seu carro não performa tão bem. Líderes high performance, como eu trabalho, eles são pessoas que eles querem extrair o máximo de resultado gastando o mínimo de energia. Por quê? Tem gente que tem muito resultado. Eu tinha muito resultado. Mas chegou uma hora que eu estava queimando tanto combustível que o resultado e eu estava se anulando. Não adianta. Quem tem alta performance não precisa trabalhar depois do horário. Não precisa se matar. Por quê? Muitos líderes, eles estavam fora do papel deles. Eles achavam que só eles tinham a resposta, eles tinham que fazer tudo, e aí os liderados dele, todos dependiam dele, precisam dele, ele tem que falar com a cara, e ficou nesse... E aí a vida vai desequilibrando geral, aí a família dele tá indo pro saco, a saúde dele tá indo pro saco, a espiritualidade dele, ele nem sabe mais o que é isso. A vida inteira entra em desequilíbrio. E aí a pessoa começa a ter um problema que talvez chame um pouco mais a atenção dele, que seria dinheiro. Mas eu ganho dinheiro e o dinheiro não para na minha mão, mas eu não... A vida inteira está desalinhada. Você está gastando algum recurso da sua vida em algum ponto dela, só que você não enxerga. Qual é o ponto que está gastando esse recurso? Qual é o ponto que está esvaziando esse recurso? Tem pessoas que ganham muito dinheiro e a família está jogada. Aí o que acontece com a família? Ela começa a gastar para se compensar do vazio que você está fazendo falta na família. E não percebe. Aí tem que acontecer um tsunami naquela vida, porque Deus é bom e justo o tempo todo. Acontece um tsunami naquela vida para que ele possa enxergar que está tudo desalinhado. Foi o que aconteceu com a minha. Se eu não entendesse tudo isso da minha própria vida, e a minha vida se transformou porque eu comecei a entender tudo isso, comecei a me buscar, comecei a subir o degrau, comecei a expandir a minha mente, a minha vida mudou quando eu fiz essa mudança interna. Não adianta você querer mudar sua vida de fora para dentro, não muda. Eu era a rainha de comprar, eu tinha 47 pares de sapatos, eu sei disso porque minha filha teve um dia que ela contou. Ela falou, meu, aonde a gente vai parar com isso? Você não precisa de 47 pares de sapato. E eu falava, não, lógico que eu preciso. Eu não precisava de 50 bolsas. Mas eu precisava. Aí eu tinha que fazer mais armário em casa para guardar mais coisa. Para quê? Para quê? Eu tava tentando preencher o meu vazio interno com coisas. Não preenche. Amores da tia. Não preenche. A tia te garante que não. Por quê? Porque a tia fez isso. Fez tudo errado na vida. Tava tentando preencher e compensar a minha filha dando coisas. O que ela queria? Ela queria a minha atenção? Ela queria se sentir importante na minha vida, enquanto, na verdade, eu falava, trabalho em primeiro lugar. Trabalho em primeiro lugar? Jura por Deus, o trabalho existe sem você? Existe. Porque esse cara que morreu em cima da mesa do trabalho dele, lá na construtora, filha, a gente jogou o corpo pro lado e pôs outro. O trabalho vai continuar existindo com ou sem você. Ai, mas não vão fazer tão bem quanto você. Depois que eu saí da empresa, colocaram 4, 5 para fazer o que eu fazia, mas tudo bem. Ela vai sobreviver. É isso que você tem que pôr na cabeça. E você não precisa largar o seu trabalho, mas você precisa alinhar a sua vida. Quando você alinha a sua vida, quando você coloca todas as coisas nos seus devidos lugares, as engrenagens começam a rodar. Essa é a realidade. Só que também a gente olha uma área da nossa vida e a gente fala, eu estou com um problema aqui. A maioria dos meus clientes, eles chegam, eles ganham muito dinheiro, tá? Eles têm capacidade de ganhar bem,
Eles já construíram uma vida legal e eles estão sentindo uma insatisfação, uma infelicidade dentro do coração e eles não sabem o que é. E aí eles falam assim, eu acho que o problema é meu trabalho. Falo, ok, a gente vai fazer todo o trabalho de diagnóstico, 10 sessões eu consigo trabalhar passo a passo a pessoa, a gente vai entender se é o trabalho ou não é, qual é o pilar que está desalinhado, faz uma análise bonitinha da roda da vida dessa pessoa com análise. Não é eu chegando num evento e falando assim pra você, viu? Vamos olhar aí a roda da vida, de 1 a 10, quanto que você acha que tá a sua saúde? De 1 a 10, não. Quem eu quero acessar, quem eu consigo trazer é o seu subconsciente contando pra gente. Quanto que é de verdade? Então, a gente bagunça seu consciente, a gente vai no subconsciente e ele traz o número. Aí ele traz e fala assim, tá, o principal problema que você reclamou é trabalho. Tá um 2 aqui, tá falando que tá um 2. Então tá ruim, hein? Tá ruim. Falo, beleza. Mas quais outros pilares que também estão ruins? Aí você vai indo e você pode diagnosticar que o pilar criatividade tá 2 ou 1. E aí você olha e fala assim, tá bom. Se o pilar criatividade tá 2, você tá conseguindo criar coisas novas no seu trabalho? Não. Você está conseguindo criar alternativas para você ter uma vida mais equilibrada, para você usar melhor os seus recursos, para você ir buscar ajuda em algum ambiente que vai te dar o suporte de, às vezes, trabalhar melhor a sua produtividade, o seu gestão de tempo? Não. Então, o pilar que tem que ser trabalhado não é o trabalho, é o criatividade. Aí, quando você começa a montar um plano, fazer a caminhada em direção a esse equilíbrio do trabalho, da criatividade, o pilar trabalho destrava automaticamente. Porque você é um todo, você não é uma coisa só. Tem pessoas que elas estão tão desequilibradas e mentalmente elas falam que é um barulho mental muito grande, é um nevoeiro dentro da mente tão grande que as pessoas elas olham e falam assim, mas assim, parece que minha família também não tá indo bem. Não é que a família não tá indo bem, é que você não tá pondo foco nenhum. Você não tá enxergando aquela família. E a hora que aquela família desandar, outros pilares que hoje ainda não estão impactando, vão impactar. Então, é muito importante que as pessoas, elas comecem a olhar para dentro delas, buscar um autoconhecimento e não um autoconhecimento com picareta. Gente, pelo amor de Deus, tem muito picareta, mas muito picareta de verdade nessa internet. Tem um monte de gente que tá vendendo um monte de porcaria que não vai te levar para um nível legal, não tá usando uma metodologia de verdade que vai te deixar num caminho seguro. Busca de verdade, vai atrás de informação de verdade, sabe? Quando você investir em você, invista em você. Invista de verdade em pessoas que vão conseguir olhar para você, que vão te dar um suporte de verdade, porque dentro da jornada do autoconhecimento, você não pode estar jogado. Porque são vários lugares que a gente vai chegar num beco sem saída que a gente precisa de troca. A gente precisa que a informação chegue, que alguém olhe e fale, ó, você chegou até aqui, mas você precisa olhar mais esses pontos. Faz isso, isso, isso e te ajuda a se direcionar. Porque é muita gente que tá largando as pessoas perdidas dentro delas mesmas. Eu tenho, assim, dor no coração de ver. Porque não é assim que funciona. A gente tem que ter um compromisso. Eu falo que quando eu faço uma sessão de crenças, por exemplo, a previsão é 1h30. Eu já tive sessões que duraram 3 horas. Eu, quando entro com uma pessoa, eu fico com aquela pessoa, para ela realmente sair com resultado. Eu não posso pegar e fazer o que um monte de terapeuta, pé de chinelo que eu vejo por aí, deu seu horário, tchau. Deu seu horário? Como assim? A pessoa tá ainda meio desmantelada, deu seu horário, tchau? Ah, mas a pessoa saiu aliviada, meio aliviada, mais ou menos aliviada. Não é o alívio de verdade. Existe um método que você tem que fazer, e a gente chama isso de método hambúrguer, que é mais ou menos um método de feedback que a gente dá para funcionário, para subordinado. É uma técnica. Só que essa técnica tem que ser usada, inclusive, num atendimento. Você começa com a pessoa indo para alguns níveis para fechar aquilo ali. Quando você fechar aquele sanduíche, você entrega redondinho. A pessoa tem que sair redondinha.
Ela não pode sair meio aliviada para depois ela trabalhar um monte de questão na cabeça dela. Ela tem que entrar no profundo dela para ela sair com resultado. Então, eu acho muita irresponsabilidade, mas, né? Toda profissão, todas as coisas tem de tudo. Tem médico bom, médico ruim, advogado bom, advogado ruim. Vai ter isso e a gente precisa crescer, tá? A gente precisa ser adultos para contratar pessoas, comprar produtos melhores, fazer escolhas melhores. Eu já fui muito criança nas minhas escolhas, completamente desequilibrada em várias coisas. Hoje eu ainda sou criança e totalmente desequilibrada em algumas coisas, mas outras que eu já superei, eu venho, compartilho e falo para vocês, não cai nisso não. Cai nisso não, que não vai dar futuro. Mas se quer cair também é um direito seu, né? Também dou direito de todo mundo fazer o que quiser da própria vida. Esse foi o lance de eu largar o controle remoto, de querer controlar a vida das pessoas. E aí, voltando para a polaridade, senão a gente se perde no assunto. A lei da polaridade é exatamente isso. Você vai olhar para a sua vida dentro desse dia de hoje. Olha onde você está a maior parte do tempo. Em que lugar da polaridade você está? Na luz ou na treva? As pessoas adoram falar, não, mas eu tô na luz, eu tô na luz. Não mente pra você, não é pra mim, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que vou enfrentar os seus perrengues. Eu quero que vocês olhem pra você, pra vida de vocês, como que ela está. Vocês estão fazendo todos os dias a mesma coisa e vocês querem um resultado melhor, não vai dar. Vocês estão todos os dias sendo reativos. Tem um módulo que eu dou, acho que é o 4º módulo no meu curso, que a gente trata sobre pirâmides. Se você estiver no primeiro andar da pirâmide, você não resolve nada na sua vida. Primeiro andar da pirâmide é onde Maslow fala das necessidades básicas. Pessoas que estão nas necessidades básicas, elas realmente estão num momento de assistencialismo. Elas não têm poder nenhum, elas não resolvem nada. Eu não posso trabalhar com ninguém que está nesse andar. Se você está na necessidade básica, nem me segue. De verdade, com todo o amor do coração, não me segue. Porque eu não posso te ajudar. As pessoas que eu posso ajudar, elas estão do 2º para cima. Do 2º andar para cima significa que são pessoas que elas podem ter problemas nos relacionamentos. Elas têm problemas de reatividade. Por quê? Elas já chegaram num certo nível e agora elas estão buscando uma alternativa melhor. Elas sabem que existe alguma coisa que pode ajudar elas. Essa alguma coisa pode ser eu, pode ser outra coisa, beleza. Essa pessoa eu consigo ajudar. Do 3º nível para cima, a gente só anda como foguete. É para cima, para cima, para cima direto. Mas pessoas do 1º nível, que eu tô ainda com o básico, eu tô preocupada com a comida na mesa. Eu não tenho condição nenhuma de conseguir te ajudar. Porque você precisa expandir vários degraus ainda. Se eu falar para uma pessoa que está no 1º degrau que ela precisa ser grata, ela vai jogar na minha cara que ela não tem nada para ser grata, que ela não tem nem comida. Aí eu vou ter que falar assim, tem prato? Ela vai jogar o prato na minha cabeça. Porque eu ia falar para ela, seja grato pelo prato. O prato tá vazio? Enxerga o prato cheio e seja grato. Mas é muito difícil para uma pessoa que está nesse nível entender. E eu nem quero que ela entenda, porque talvez ela precise passar por um outro processo. É como se a gente estivesse numa escolinha, gente, aqui. A gente precisa aprender no prézinho, depois a gente vai pro fundamental, aprender as primeiras letras e tal, e depois a gente vai chegar em cálculos complexos. Mas até a gente chegar lá, se a gente não passou pelo prézinho, não vai conseguir fazer isso aqui. Se eu não aprendi a desenhar dentro das linhas, eu não vou conseguir fazer cálculos complexos. Então, é um passo de cada vez, mas rumo à evolução. Quem tá aqui e consegue entender o que eu falei sobre polaridade, parabéns. Vocês já estão em outro nível. Vocês já são pessoas que, mesmo que não tenham entendido todo, o conceito pegou, porque ali atrás, há pouquíssimo tempo, quando eu li sobre a lei da polaridade, eu vou ler de novo para vocês entenderem o que é isso e o quanto ele é complexo. Tudo é duplo e tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Então, o frio tem o calor, o escuro tem o claro,
O bom tem o ruim. A abundância tem a escassez. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. O igual e o desigual são a mesma coisa. Então a gente está falando que existe uma régua e é a mesma coisa. Os extremos, eles se tocam. Então você tem o negativo aqui, o escuro e o claro, eles não se tocam. O dia e a noite, eles não se tocam em algum lugar onde eles estão se juntando e eles soltam. Eu costumo falar que o todo, Deus, o universo, ele está lá em cima. E aqui embaixo é o polo, tá? Os polos estão esse lado e esse lado. O todo está lá em cima. Ele toca os dois lados ao mesmo tempo. É isso que está falando essa lei. O igual e o desigual são as mesmas coisas. Os extremos se tocam. Mas aonde ele se toca? Lá em cima. Como nós estamos aqui embaixo, e quanto mais baixo a gente está em termos de evolução, de desenvolvimento, entendimento disso tudo, mais o negócio é longe um do outro. Mas quando a gente está lá em cima, muito mais perto de Deus, muito mais próximo do todo, a vibração é menor. Ele não tem que... E vocês vão entender quando a gente falar amanhã sobre a lei do ritmo. Porque o ritmo é pendular. Então o negócio bate de um lado, bate do outro. Se nós estamos aqui embaixo, ele vai para cá, abundância, vivemos aquele momento bom. Aí quando ele bate do lado de cá, acaba tudo, não temos mais nada, etc. Como que a gente sente menor o impacto disso? Quando a gente sobe na escala. Quando você estiver muito perto de Deus, muito perto do todo, a vibração é bem pequenininha. E aí a gente entende que os extremos, eles se tocam lá em cima. Aqui embaixo, eles tocam nessa distância. Por isso que o tempo para nós parece ser muito moroso, muito complicado, tudo muito mais difícil, porque nós estamos sentindo esse grau todo aqui e não esse aqui. Ficou claro isso, gente? Ou ficou confuso? Essa parte eu demorei um tempo também para refletir e conseguir trazer de uma maneira que eu acho fácil, mas eu não sei se está fácil para todo mundo. Todas as verdades são meias verdades. Aquilo, e isso daqui fala de crença direto no coração. Todas as verdades são meias verdades. O que significa? Que tudo aquilo que eu acredito, que são as minhas verdades, elas são meio verdades. Elas não são uma verdade total. Aquilo que a gente acredita na nossa mente, do tipo assim, eu venho de uma família pobre, então assim, é tudo muito mais difícil para mim. É uma crença, mas é uma meia verdade. Ela não é uma verdade total. Porque quantas pessoas vieram do nada, eu conheço algumas pessoas que são multimilionárias hoje, e elas foram até moradores de rua, sabe? De só ter um carro para morar. Ah, mas tem um carro, meu filho, sem pagar nada, todo lascado e não tinha nem dinheiro para pôr combustível. Então, assim, não tinha nada. E reconstruíram tudo. Pessoas que não tinham onde morar, moravam de favor, quando moram de favor, e conseguiram reconstruir e hoje são multimilionários. Então, são todas meias verdades. E aí é onde a gente fala, se tem uma coisa te impedindo de chegar onde você quer chegar, tem crença nessa história. Porque se outros chegaram e você é filho do mesmo Deus, você também pode chegar. Você só não chega porque você hoje está vivendo num dos polos e com a meia verdade que isso representa, né? E aí a gente fala assim, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. O que é um paradoxo? Tem um paradoxo que eu gosto de falar porque esse é uma das áreas de um dos meus negócios. Quando a gente fala de restaurante, qual é o restaurante que que consegue maior assertividade na venda? Aquele que tem um cardápio gigante, que serve um monte de coisa, ou aquele que tem poucos itens? Você vai falar assim, o que tem muita coisa é legal. Não é. Porque quando o cliente entra num cardápio muito grande, ele entra no paradoxo da escolha. Quando você tem opção demais para escolher, você não consegue escolher. Porque como você tem medo de perder, você não escolhe nada.
Então, eu tô falando de restaurante, mas vamos falar de uma coisa mais prática que vocês devem viver no dia a dia. Netflix. Tem um catálogo gigante no Netflix. E aí você entra lá e você fala, vou assistir alguma coisa. Aí você começa a rodar. Aí você fala, nossa, esse aqui é interessante, mas aquele ali também é. Nossa, tem essa série nova aqui. Ai, esse documentário que eu não vi. Ai, isso aqui tá dizendo que é top 10, então, putz, tá legal. E aí você fica rodando naquilo e às vezes você passa 30, 40 minutos rodando para escolher alguma coisa. Aí você vai chegar num horário e você vai falar assim, nossa, mas agora já tá tarde para começar. Nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Você já perdeu meia hora de filme, 40 minutos de filme, porque você não conseguiu escolher. Esse é o paradoxo da escolha. Se você tem muitas opções, você não consegue escolher. Você fica feliz porque você tem muitas opções, mas você, com medo de perder, porque sua mente está vibrando na escassez, você não escolhe nada. Desde que eu tomei consciência disso, o que eu tenho feito na Netflix? Eu olho rapidinho os primeiros que passam ali na minha frente, e eu falo, vou ver isso, puf, e eu aperto. Aí eu olho e falo, meio ruinzinho, não quero ver isso, e eu desligo. E eu não fico naquela ânsia de querer acertar sempre. Isso está causando muito menos ansiedade em mim. Porque quando você fica nesse paradoxo de que você precisa escolher o melhor, tirar o melhor proveito daquilo, fazer o uso do último grãozinho do não sei o que, você está vibrando numa escassez absurda de que você não tem tempo, de que você vai perder o tempo todo. Eu compro cursos que eu assisto um módulo, porque aquele módulo explodiu a minha cabeça e eu falo, putz, os caras são sensacionais. Antigamente, eu comprava um livro, o livro era ruim e eu terminava de ler. Eu me forçava a ler, porque eu tinha uma mente pobre, uma mente escassa, de que eu tenho que fazer uso daquilo. Eu nunca fui daquela que consegue comer muito, mas você ia num restaurante e você falava, vou ter que comer mais esse pedaço porque, né, eu já paguei. Mente escassa do caramba. Você tá satisfeito comendo um pedaço? Pagou. Você tá feliz. E você tá mandando um recado pro universo dizendo assim, eu tenho dinheiro para pagar esse aqui e muito mais. Não, mas eu tenho que aproveitar teu último pedaço. É complicado, mas é um paradoxo. E todos os paradoxos, eles podem ser reconciliáveis. Então, essa lei, se você aplica ela, se você consegue compreender ela, e eu pus isso em todas as minhas metodologias, eu coloquei isso em todos os trabalhos que eu faço. Eu trabalho a metodologia do coach como ele nasceu nos Estados Unidos, como ele é aplicado hoje pelos grandes mestres em cima de um Bill Gates, em cima de uma Oprah e tudo mais. Por quê? São esses os meus mestres. Mas eu entendi que se você não coloca as leis universais, o plano espiritual da pessoa alinhado, o resultado fica deste tamanho quando podia ser deste tamanho. Então, é por isso que a gente está trazendo as leis universais aqui no canal. Para divulgar para vocês que quando vocês começam a trabalhar dentro dessas leis, compreendendo elas e colocando elas em prática na sua vida, você para de ser multado. O nosso objetivo aqui é parar de ser multado, beleza? Vamos andar na lei. Então, gente, fez sentido para vocês essa manhã aqui comigo? A gente tá na 4ª lei. A gente falou hoje sobre polaridades e amanhã a gente vai estar falando sobre a lei do ritmo. E aí vocês vão entender um pouco melhor tudo aquilo que a gente falou sobre vibração, sobre todas as leis, elas vão entre aspas, se encaixando umas nas outras. Que bom! Brigadão, Thaís. Obrigada, Sil. Valeu. Que bom que fez sentido para vocês. Eu espero que de alguma forma vocês consigam colocar em prática isso, observando vocês. É através da autoobservação que a gente evolui. Então vamos lá, né? Fazer o nosso dia valer a pena. Que o meu vai começar agora. Então, gente, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu vou entregar o meu melhor para vocês, trazer o melhor de vocês para mim, mas cada um de nós vai levar aquilo que nos pertence, tá bom? Grande beijo e até amanhã, 7h45.